Finalmente, agora à tarde, foi aprovada a PEC da transição em segundo turno e a traição correu solta no partido de Bolsonaro. Mais uma vez, como é de praxe, o Bolsonaro foi traído, porque os parlamentares do PL foram orientados a votarem contra a PEC, mas alguns votaram a favor, mesmo Bolsonaro tentando ali fazer uma pressão. Foi uma derrota para o Bolsonaro, uma vitória para o Lula e também para o Arthur Lira. Ah, mas houve a redução do tempo da PEC. Mas era isso ou manter o orçamento secreto? Na sua opinião, era melhor manter a duração da PEC em 2 anos e continuar com o orçamento secreto? Ou perder um ano de PEC foi necessário para evitar o orçamento secreto? O que você achou? Lula e Lira venceram? Bolsonaro foi derrotado? Deixa o like se você gosta de Bolsonaro derrotado e se inscreva no canal. E finalmente, né, pessoal, a PEC foi aprovada. Ontem à noite houve a votação no primeiro turno, nós tivemos muitos votos favoráveis, 331 votos, e isso foi novamente confirmado agora no segundo turno, em votação que ocorreu agora à tarde. E não caiam nessa história, pessoal, de PEC da gastança, como alguns veículos de imprensa estão dizendo. Isso é uma tolice. Essa PEC ela era fundamental, super importante, e o Lula já inicia o seu governo, que nem começou ainda, consertando erros deixados por Bolsonaro. Porque não é uma PEC da gastança. Lula não vai ter liberdade para gastar. Essa PEC ela funciona para cumprir promessas de campanha também do Bolsonaro, porque manter o Bolsa Família em R$ 600 era uma promessa de campanha tanto do Lula quanto do Bolsonaro. E o orçamento de 2023, ele não existe. Vocês sabem muito bem, o dinheiro que era destinado para combater as enchentes, como nós estamos vendo que está acontecendo em Camboriú, não existe. Não existe, também não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem dinheiro para outros programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Então o orçamento de 2023 era uma peça de ficção e essa PEC arruma o orçamento de 2023. E o Bolsonaro foi traído, pessoal, na cara dura. Nós tivemos, como eu falei, 331 votos tanto no primeiro quanto no segundo turno. E segundo o André Janones, o Bolsonaro ele ficou ligando individualmente. Eu não sei se ele tem essa capacidade toda, né, de falar ali individualmente com as pessoas, porque o Bolsonaro ele tem ali dificuldades pesadas de cognição. Mas o Janones foi em uma rede social e falou que o Bolsonaro ligou individualmente para os seus apoiadores, para os seus correligionários, pedindo voto contrário à PEC. Se ele fez isso, é de uma grande vigarice por parte do Bolsonaro. Porque essa PEC, ela arruma problemas do governo dele, ele também teria que colocar na jogada algo semelhante se fosse vitorioso e acaba cumprindo com uma promessa de campanha que ele também fez, mostrando que Bolsonaro não tem compromisso com nada a não ser com a sua própria liberdade, porque ele teme ser preso. E o PL, orientado possivelmente por Bolsonaro, orientou o voto contrário à PEC. Mas 10 parlamentares votaram a favor da PEC da transição, traindo na cara dura Bolsonaro, que já está acostumado com traição. A maioria desses parlamentares do PL são da região Nordeste. Óbvio, né, pessoal? Os parlamentares da região Nordeste não vão votar contra a PEC, que vai beneficiar muito as pessoas daquela região. E tudo isso mostra para nós que o Bolsonaro ele está enfraquecido. Porque o Bolsonaro não conseguiu influenciar todo mundo do PL. Ah, mas o PL dessa legislatura não é tão bolsonarista como vai ser da próxima. Beleza, mas ele não teve força suficiente. E os partidos do Centrão, que compuseram base de apoio do Bolsonaro, já migraram para o governo Lula. Migraram. O Bolsonaro está completamente à deriva, está completamente abandonado. E chamou a atenção, o Thales Faria comentou muito bem no texto dele e também no vídeo que ele fez aqui no UOL. Vou deixar o link no final, aqui no primeiro comentário, que se eu lembrar, né? Senão vocês colocam nos comentários para que eu não esqueça. Ele falou o seguinte, o Republicanos, ontem, o partido como um todo, ele declarou o voto, orientou o voto contra a PEC. Mas hoje, no segundo turno, eles declararam voto a favor. O que será que mudou? Será que foi um poder de convencimento do Arthur Lira? Será que Lula prometeu alguma coisa para os republicanos? A gente não sabe nesse momento. Talvez no futuro, pode ser que a gente acabe descobrindo alguma coisa a respeito de toda essa articulação. Mas vendo a mudança de votos do republicanos ou de orientação dos votos, e também as declarações dos líderes partidários, nós podemos chegar à conclusão que Arthur Lira, assim como Lula, venceram. Lula e Lira venceram com essa PEC. O Arthur Lira venceu, primeiro porque nessa votação no segundo turno, vários líderes de bancadas e líderes partidários declararam apoio e voto em Lira em 2023.
O próprio Republicanos, que havia ali a possibilidade do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, sair como oposição ao Lira, declarou apoio a ele, ao atual presidente da Câmara dos Deputados. E esse apoio público, claro, desestimula qualquer tipo de candidatura ou tentativa de oposição, como estava sendo discutido, mas ainda muito fraco, o que não vai acontecer. Outra vitória do Arthur Lira é que metade dos 19 bilhões que eram do orçamento secreto, o orçamento secreto não existe mais, como você bem sabe, link aqui no card, metade desse valor vai para o Legislativo. 9 bilhões aproximadamente irão para o Legislativo e os outros 9 bilhões irão para o Poder Executivo, para os ministérios, o que também é uma vitória do Lula. E o mais importante é que o Lira ele conseguiu reduzir o prazo da PEC da transição. A vigência que era de 2 anos, agora é de apenas 1, então isso obriga o Lula, novamente em 2023, sentar para negociar com o Congresso. Mas apesar dessas vitórias todas do Arthur Lira, o Lula também saiu vitorioso. Mas na sua opinião, quem foi o maior vitorioso? Lula, Lira, houve empate ou o Brasil ganhou? Ou na verdade o maior destaque foi a derrota do Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o Lula venceu, primeiro porque ele já começa consertando um erro do Bolsonaro e teve o seu pilar de todo o governo aprovado, que foi a PEC da transição. Sem, pessoal, a PEC da transição não existiria governo Lula. Não tem como. Por quê? Porque o Lula precisa dessa PEC, primeiro, para fomentar alguns projetos, como o Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida ativa a construção civil. Isso é muito importante, porque a construção civil, ela faz a economia movimentar. E também a PEC da transição vai liberar não somente o Bolsa Família acima do teto de gastos, mas o salário mínimo reajustado para além da inflação. E isso é importante porque o Lula, ele quer pegar os bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, para fomentar pequenos negócios nas periferias das cidades. E esses pequenos negócios, eles serão sustentados justamente pelo dinheiro dos beneficiados do Bolsa Família, com o salário mínimo acima da inflação, que vão conseguir graças à PEC da transição. Então, sem PEC da transição, não existe esse programa de geração de riqueza e geração de empregos pensado por Lula utilizando os bancos públicos, fomentando o empreendedorismo naquelas regiões das periferias que as pessoas já não conseguem mais se alocar no mercado de trabalho. Então é uma vitória. Ah, mas houve a redução do prazo de 2 para 1 ano. Tudo bem, mas isso era inevitável. Primeiro porque, pessoal, como nós falamos no início do vídeo, esse foi o preço que o Lula teve que pagar para acabar com o orçamento secreto. E eu vejo que o orçamento secreto era muito pior do que ter que sentar novamente para negociar com o Congresso em 2023. Porque o orçamento secreto ele tinha deixado uma total falta de estrutura entre os poderes, de equidade dos poderes, com o surgimento dele. Então agora o orçamento secreto acabou, os poderes mais ou menos começam a ter a mesma equivalência e isso é muito importante. E esse caminho, tanto a redução quanto o acerto da PEC da transição, era a única alternativa tanto para o Lula quanto para o Arthur Lira. Porque eles iam se destruir, pessoal. Eles iam se destruir. O Arthur Lira, porque ele ficou muito frustrado, como você bem sabe, eu já fiz vídeo também explicando essa destruição dos dois, link aqui no card. O Lira ficou muito irritado com o término do orçamento secreto. E se a PEC não fosse aprovada e o Lula não negociasse com ele um termo que fosse bom para os dois, e houve um ganha-ganha, o Lira iria destruir o governo Lula em 2023. Mas o Lula também ia querer destruir o Arthur Lira, porque ele sabe muita coisa graças ao Renan Calheiros, que é ali de Alagoas. Então os dois iam acabar se autodestruindo e eles iriam puxar todo o país para a vala. Então foi muito importante esse acordo. E agora também o Lula, com a aprovação no segundo turno da PEC, vai poder começar a discutir e anunciar ministros. A imprensa estava especulando quais eram os nomes, estavam cobrando, alguns nomes também já foram anunciados pelo Lula e é muito possível que entre amanhã e sexta-feira haja um anúncio de baciada do Lula. Ele não podia anunciar nome nenhum, porque isso seria um erro estratégico agora, durante as votações da PEC, as negociações para aprovação da PEC da transição. Então agora o Lula vai poder sentar-se à mesa, vai poder negociar e acalmar principalmente o ímpeto do PT, que vocês sabem está muito grande e isso pode atrapalhar a formação da frente ampla, como já fiz vídeo também, link aqui no card. A única coisa que tem me preocupado muito nessa escolha dos ministérios, a gente pode ter a confirmação amanhã, é que Simone Tebet não vai para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a pasta do Bolsa Família.
É muito possível que quem vá ficar com essa pasta é o Wellington Dias, como foi especulado até pelo Kennedy Alencar. E a Simone, ela estava muito irredutível em não escolher, estava irredutível ao escolher uma pasta que fosse diferente do desenvolvimento regional. Talvez Simone fique fora do governo Lula, o que seria um desastre. Porque Simone, muita gente supervaloriza a importância da Simone Tebet na vitória do Lula. Eu acho que ela não influenciou em absolutamente nada. Só que a presença dela no governo é algo muito simbólico, para mostrar que de fato é um governo de reconstrução, é um governo de frente ampla e não é um governo do PT, mas sim um governo de todos, como o próprio Lula falou. Então eu estou bem temeroso da repercussão negativa de caso Simone Tebet fique fora do governo. Mas nós vamos ter que esperar os próximos dias. Quem sabe ela não vai para o Ministério da Agricultura. Vamos ver.